os salgados, doces aqui. Ao longo da exposição pode se estender, tá? Sem problema nenhum. Isso. Um pouco de água para extrair. E aí uma citação de uma pesquisadora, né? Chamada... Deixa eu ver se eu cada o nome dela aqui. Odete Maria de Oliveira, né? Ela pesquisa sobre o conceito de homem em várias correntes filosóficas, né? E do Sartre ela diz o seguinte: a liberdade humana, desse modo, tornou-se condição necessária para a obra sartreana, na qual o seu existencialismo se opõe ferrenhamente a certo tipo de moralismo secular. Pregando certos valores existenciais, sustenta o autor que a ética não se origina de princípios teológicos, porque todo homem cria seus próprios valores morais. Aí talvez nessa fala da Maria Odete, talvez estejamos um pouco mais próximos da concepção lá de homem do Nietzsche, né? Onde o Übermensch, né, o super-homem, é aquele que cria os seus próprios valores, né? Aquele que não está determinado por questões exteriores a si, né? Por razões teológicas, mas ele está determinado simplesmente por aquilo que ele escolhe fazer de si, né? Então o super-homem, né, ou o além do homem, seria esse que cria os seus próprios valores morais, né? E que nós vamos ver também, nem por isso vive longe de crises, né? E eu queria abordar uma coisa bem interessante aqui, que ela fala assim, na qual o seu existencialismo se opõe ferrenhamente a certo tipo de moralismo secular. Porque no existencialismo é o humanismo, o livro que eu estou utilizando para essa pesquisa do Sartre, ele na verdade é uma palestra onde ele busca rebater duas críticas, né? Uma crítica marxista, né? Que seria que o existencialismo provoca um certo quietismo, né? Quer dizer, então, se a vida é assim, eu não vou fazer mais nada, deixa as coisas correrem como elas são, né? E a crítica católica, né? Que diz que o existencialismo ele aborda simplesmente o lado ruim da vida humana, né? E o Sartre ele vai rebater essa ideia, né? E aí dentro dessa questão, né, quando ela diz aqui que o existencialismo se opõe ferrenhamente a um certo tipo de moralismo secular, né, é uma coisa que o Sartre também vai apontar lá no texto dele, que é a comparação do existencialismo com o anarquismo, né, de que o existencialismo seria uma espécie de anarquia um pouco mais rebuscada. Por quê? Quando ele fala, né, esse moralismo secular, né, o existencialismo sartreano ele é contra a substituição da moral divina cristã pela moral laica do Estado, né? Então o existencialismo, de certa forma, ele vai contra o que a gente chama de os direitos do homem, né? Ele vai contra essa construção estatal, porque ele vê como uma mera substituição, né? E aí também uma outra influência do Nietzsche, porque ele vai dizer lá no Assim Falou Zaratustra, né, que surge um novo ídolo, esse novo ídolo chama-se Estado, e esse Estado enganosamente diz: eu, Estado, sou o povo, né? Então o existencialismo ele é comparado de certa forma como se fosse uma anarquia meio que rebuscada, né? Ele não vai, o Sartre mesmo não vai dizer que o existencialismo é um anarquismo, mas ele tem talvez esse ponto de convergência aí, né? Que seria ir contra a moral laica, né? E contra isso que ela chama de moral secular, né? E aí, só falando um pouco mais dos conceitos do Sartre, para a gente voltar lá no Paulo Freire e ver onde é que tudo isso, né, se encaixa, né? Segundo Sartre, o existencialismo ele torna a vida humana possível e declara que toda verdade, toda ação implica um meio e uma subjetividade humana, né? Porque o existencialismo ele está pensando o indivíduo, né? E aí nós vamos ver lá no Paulo Freire, né, que esse indivíduo ele se realiza no limiar do encontro, né? Mas ele não está pensando como seria o marxismo, né? Não está pensando o coletivo, ele está pensando o indivíduo, né? Ele está pensando o que é o indivíduo. E o existencialismo ele é facilmente definível, né? O próprio Sartre ele diz: olha, facilmente nós podemos definir o existencialismo. Consiste em dizer que a existência precede a essência, né? O que nós chamamos de essência, né, que seria talvez a questão cristã, o ente, né,
a essência, na verdade, que seria aquele ideal, né, de homem, aquilo que nós idealizamos, né, ele diz que tudo isso vem depois. Né? Primeiro nós existimos e rompemos no mundo, né? Ninguém pediu para nascer, ninguém pediu, né, para estar aqui, né? E a partir disso nós nos construímos. Então isso quer dizer que o existencialismo, a existência, né, precede a essência. E aí um ponto que eu já toquei lá na outra citação é que para o Sartre, e isso ele vai pegar lá do filósofo Heidegger, né, o alemão, não existe natureza humana. Né? E aí esse era o principal ponto que o Sartre rebate dos marxistas, né? Como é que não existe natureza humana? Né? E aí ele está pondo em questão toda essa moral laica, né? Esse moralismo secular, né? Que surge justamente na França, né? Os direitos do homem. Né? Se não existe uma natureza humana, como é que eu idealizo, por exemplo, um Estado que arrebanha ali toda uma população, né? Todo um povo? Né? E aí por que não existe natureza humana? O conceito que ele trabalha aqui é o conceito de condição humana. Né, tirado lá do Heidegger. Né? Cada um de nós aqui nasceu sob uma determinada condição humana. E isso não nos torna necessariamente iguais. Né? Isso não nos torna iguais no sentido de porque somos seres humanos, porque somos do mesmo gênero. Nós tivemos vidas diferentes. Né? Tivemos vidas diferentes, fazemos escolhas diferentes. Né? E aí, uma questão que sempre me fazem assim, como é que, se todo mundo é diferente, cada um escolhe o que fazer de si, então viraria tudo um caos, né? Porque nós estamos acostumados a ter a visão tutelar do Estado, né? Nós estamos acostumados a ter uma visão tutelar que o Nietzsche chama, né, de instinto de rebanho, onde todos nós nos encontramos com os nossos iguais, né? Mas aí, a partir do momento que eu universalizo a liberdade de me escolher e de me fazer, então necessariamente haveria aí um respeito pelo que o outro escolhe fazer de si. Né? E aí nós vamos ver aí o cara que escolhe, né, o caminho da má-fé, como o Sartre fala, né? O caminho da má-fé, ele vai trabalhar essa questão de tipo, o Paulo Freire vai dizer o seguinte: se eu escolho, né, transgredir a natureza humana, né, porque para o Paulo Freire existe natureza humana. Se eu escolho transgredir a natureza humana, se eu escolho, né, assassinar, roubar, matar, para o Paulo Freire não deve existir nada que iniba esse tipo de escolha. Né? Então, o próprio Paulo Freire ele vai dizer, olha, o caminho normativo, né, proposto pelo Estado, as leis, segundo o Paulo Freire, não deve existir, porque a pessoa que escolhe esse caminho, ele deve ser assumido enquanto tal. Ele deve ser assumido enquanto transgressor da natureza humana. Né? E aí isso é o que o Paulo Freire vai chamar de má-fé. Né? A pessoa que escolhe esse tipo de caminho. Então o homem seria inicialmente um projeto que se vive como sujeito. Né? Que se vive como sujeito que se escolhe escolhendo todos os homens. Né? Essa coisa que eu já falei. E aí, 3 conceitos que eu queria trabalhar aqui, para a gente voltar lá para o Paulo Freire. Né? Seria o conceito de angústia, de desamparo e o conceito de desespero, né? Que o Sartre vai trabalhar lá no Ser e o Nada, né? E o existencialismo e o humanismo. Né? O homem é angústia para o Sartre, né? Para o existencialismo do Sartre. O homem é angústia, quer dizer, aquilo que eu falei, né? Não é porque eu me escolho fazer do jeito que eu quero que eu estou livre das minhas angústias. Né? Muito pelo contrário, o homem ele é pura angústia. Né? Ao escolher-se, surge o sentimento de sua total e profunda responsabilidade. Né? Então, a questão do existencialismo sartreano seria essa: eu tenho a responsabilidade daquilo que eu escolho fazer de mim. Né? E as pessoas mascaram a sua angústia acreditando-se responsáveis somente por si próprias. E aí um pouco daquela questão que Paulo Freire traz, né? Quer dizer, o homem ele se realiza no limiar do encontro. Né? Eu me defino a partir daquilo que eu não sou também, né? A partir daquilo que a partir do encontro com o outro e a partir dessa existência que se faz, né? Que a gente pode pensar aí num caráter talvez mais macro, né? Da existência em sociedade. E a questão do desamparo, né? Se Deus não existe, né? Se nós, como diria o Nietzsche, né? Se nós matamos Deus, né? Alguém deve assumir as consequências disso.
Né? E esse alguém é unicamente eu, você, né? Nós que matamos, né? Que assassinamos esse Deus. O existencialismo, segundo Sartre, se opõe à substituição, né? De Deus pela moral laica, estabelecendo certos valores a priori, visando um menor detrimento social, né? Que seria esse novo ídolo nietzscheano, que é o Estado. Né? O Estado, ele supriria aí, então, a necessidade de nós termos um Deus acima de nós. Né? E o existencialismo é contra isso, porque isso alivia, na verdade, o nosso sentimento de desamparo. Né? Só falando sobre uma experiência bem interessante que eu tive lá no meu bairro, tinha um cruzamento, até uma questão de geografia, né? Onde aconteciam muitos acidentes. Né? E as pessoas, elas se mobilizaram e criaram uma rotatória por elas mesmas. Né? Fizeram uma rotatória ali, tal, com pneus, fizeram de estopa, né? Placas para orientar como é que o cara ia chegar dessa rua. E aí tinha uma placa dizendo que ele tinha que dar a volta, tudo muito bem organizado. E aí eu fui entrevistar as pessoas, né, que fizeram. Qual que é o objetivo? Eles falaram, o objetivo é nos fazer visíveis diante do Estado para que ele venha e faça uma rotatória oficial. Mas aquela já não organizou o trânsito. Né? Então, nessas minúcias, nós percebemos o quanto nós temos uma visão tutelar. Né? Nós queremos nos fazer visíveis diante do Estado, diante desse que está acima de nós. Mas eles mesmos conseguiram organizar o trânsito ali. Né? Durante os 3 meses que ficou aquela rotatória provisória, não houve acidente. Né? E as pessoas respeitavam aquilo e conseguiam se orientar no trânsito por aquilo. Então é um pouco isso que o Sartre é contra, quer dizer, você tem a responsabilidade, você tem o potencial de fazer, né? de escolher por si mesmo. Né? E esse limiar, essa existência que acontece no limiar do encontro, possibilita esse tipo de atitude. Mas esse tipo de atitude, quando surge, é na intenção de nos fazer visíveis a algo superior. Né? Quando não Deus, o Estado. Né? Então, a questão do Estado aí, ela seria, então, ela substitui, né? Ela ameniza esse desamparo que nós sentimos. Né? E a questão do desespero, né, que é onde também os marxistas, né, pegaram pesado lá com o Sartre também, porque, segundo o Sartre, nós podemos contar apenas com o que depende de nossa vontade ou com o conjunto das probabilidades que tornam a nossa ação possível. Né? E o Sartre está falando lá num contexto de guerra, né, de revolução, onde, se nós formos pensar por uma ótica marxista, acontece, por exemplo, vou pegar o contexto da época, na Revolução Russa. Né? A Revolução Russa tinha acontecido, estava dando certo, né? Lá na Rússia, todo aquele ideal lá, proposto pelo Lenin, tal, levando o pensamento marxista. E outras revoluções foram desencadeadas em outros países. Né? A gente pode pensar também na Guerra Civil Espanhola, né, onde era contra o fascismo, né, os marxistas e anarquistas. Pensando nesse contexto, por exemplo, dois movimentos de ideologias parecidas em locais diferentes, né, quem está lá na Guerra Civil Espanhola, né, contando com a revolução que aconteceu na Rússia com o apoio e vice-versa, a Rússia também, né, os russos pensando que até foi o apoio do Stalin, né, achando que acontecendo a revolução na Inglaterra causaria um certo mal-estar e um medo no Ocidente, né? Segundo Sartre, esse tipo de esperança, né, por isso que ele vai caracterizar como desespero, né? Nós não podemos contar com a ação por correntes ideológicas semelhantes, com ação ocorrida num outro país, num outro contexto que não seja o meu. Nós só podemos contar com aquilo que depende de nós. Né? Por isso que ele caracteriza então como o chamado desespero. Né? Quer dizer, não posso ter esperança, né, de que a revolução acontecida num dado lugar, em outras condições, e isso vai de encontro também com o que ele chama lá de condição humana. Não existe natureza humana, né? Sendo que o outro é livre para escolher
fazer de si o que bem entender. Por que eu vou contar com ele? Né? Então, é um pouco disso que ele está falando quando ele escreve aqui, seria o desespero. Né? O homem, como o homem é livre, ele pode agir de forma contrária às minhas expectativas. Não se deve contar com o interesse humano pelo bem da sociedade. Né? Talvez os revolucionários espanhóis contassem com os resultados da Revolução Russa para os beneficiar ali naquele sentido. Mas, segundo Sartre, isso é extremamente inviável. Né? Eu só posso contar com aquilo que depende de mim. Né? Então, a partir da elaboração desses conceitos dentro do existencialismo, a gente pode pensar o seguinte, que ele está pensando unicamente na questão individual do ser. Né? E de como esse ser se realiza, pensando nessas questões do desamparo, do desespero, né? e da angústia, como é que esse ser ele vai se realizar, ele vai se construir, né? A partir do outro ser humano que também tem os mesmos pressupostos, mas com escolhas totalmente outras, com escolhas totalmente diferentes. Né?